Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Maria servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo, puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Porque não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a. Ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, na ordem, Diácono Lucindo, Padre Rafael, Padre Hernani e Padre Itamar. Caríssimos irmãos e irmãs, povo de Deus, vamos nos aproximar, sem demoras, do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Ele nos apresenta uma cena marcante, cheia de ternura, que se passa em Betânia, esse lugar que significa casa dos aflitos, casa dos cansados, casa dos pobres. É aí que Jesus se encontra, em Betânia, sentado à mesa com amigos, dentre eles Lázaro, que ele fizera sair do túmulo. Marta é quem os serve. 6 dias antes da Páscoa, diz o Evangelho, Jesus ceia na casa dos amigos. A cena, a ceia, é sinal de intimidade, de partilha. É à mesa, afinal, que nós partilhamos não só o alimento, mas também as palavras que saciam a vida. Então, Maria, irmã de Marta e Lázaro, entra em cena, e vocês ouviram bem, tomando meio litro de perfume de nardo puro, uma planta que cresce no norte da Índia, perfume muito caro. Ela o derrama sobre os pés de Jesus, enxugando-os em seguida com os próprios cabelos. Logo a casa ficou cheia do aroma do perfume.
Com esse gesto, essa mulher expressa o que é a ternura. Ternura é sempre um derramamento. A ternura não pode ser contida e não deve. Então, pode até parecer estranho que João não faça referência ao frasco de perfume quebrado como Marcos. E vocês devem ter ouvido bem no evangelho de ontem, do domingo de Ramos. Aqui, onde há ternura e amor, não há o que possa os conter. Antes, eles precisam ser derramados, feitos dom, oferta que inebrie, inunde. Antes que Jesus possa lavar os pés dos discípulos, dando o exemplo magno do que é servir, é uma mulher quem lhe presta o serviço do lava-pés, ungindo com um perfume caro. Ele acabara de entrar em Jerusalém como príncipe da paz, montado num jumentinho, e agora o evangelho não economiza em mostrar-lhe não só como príncipe da paz, mas como aquele que tem pés de mensageiro. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz e a salvação, que traz a boa notícia do amor de Deus, como diria o profeta Isaías. Que parábola viva Maria realiza! O amor que Jesus Cristo derrama sobre nós também é como um perfume, cujo valor incalculável enche a terra, inebria. É o bom odor de um sacrifício de louvor. Louvor estendido com a sua própria vida, que pretende gerar, germinar vida para todos. Seu amor até o fim, dito de outro modo, é seu amor intenso, perfumante, capaz de impregnar-se em nós, colar-se à nossa pele, ao nosso coração. Amor que nos faz da estirpe de Deus, capazes de tal amor, porque fomos amados primeiro. Mas com esse gesto, Maria também coloca diante de nossos olhos um dos lugares do discípulo. O lugar do discípulo é aos pés do Mestre. Aos pés de Jesus, deixando-se contaminar por ele, como Maria o fez, deixando o perfume dos pés de Jesus contaminar seus cabelos. Ela permitiu assim uma unidade perfeita entre ela, a amada, e ele, o amante. Aqui, o Cântico dos Cânticos nos empresta uma linguagem esponsal, intimíssima, que deve iluminar a nossa relação com Jesus. Que pena será se a nossa relação com Jesus for uma relação muito racional, muito intelectual. Isso é pouco. A nossa relação com Jesus deve ser relação esponsal, como é próprio de uma aliança. A relação com Jesus deve pervadir os nossos sentidos, tomar-nos por inteiro. Diz o Cântico dos Cânticos: o odor dos teus perfumes é suave, teu nome é como óleo escorrendo, e as donzelas se enamoram de ti. Enquanto o rei está em seu divã, meu nardo difunde o seu perfume. São palavras da amada, dirigidas ao seu amado. Deveriam ser as palavras dos discípulos amados. Amar e só amar como quem faz da vida um precioso dom de bom odor. Cântico dos Cânticos ainda poderia nos ajudar mais. Enlaçar o rei nas tranças, com os cabelos cor de púrpura, ligar-se a ele e nele permanecer. Assim nós somos chamados a amar Jesus, com este amor que pervade os sentidos e vai às entranhas. Se tal amor é incontido, se para ele não há continente, também não pode ser contado. Incontido e incontável.
É o que Judas quer fazer. Vocês ouviram bem? Judas quer fazer conta do amor. Começa-se sempre assim, por essa matemática tacanha. Faz-se conta da ternura, mensura, avalia, divide-a, depois deduz-se, calcula-se e em seguida com mais critério. Cabe? Descabe? Dar ou não dar? Entregar ou não entregar? É a religião dos contadores, onde o amor é matéria calculada, distribuído a uns sim, a outros não. Posto sob as lógicas comerciais, econômicas, amor é do lado do excesso. A ninguém se dá com parcela o amor, como quem faz conta, ou se o entrega, ou não. Judas cuida da economia e dos pobres, mas não faz nenhuma coisa, nem outra. Contra o carinho para com Jesus, parece se preocupar muito com os pobres, mas seu interesse é para com a caixinha dos pobres, não com os pobres mesmo. Não devemos escolher, portanto, entre o carinho com Jesus e o carinho com os pobres. Muito pelo contrário, devemos escolher entre Judas e seus interesses mesquinhos e egoístas, por um lado, e Jesus com os pobres, de outro. Podemos ainda dizer de outra maneira, o amor por Jesus sempre vai nos aproximar dos pobres. Pobres, sempre os tereis, porque eles devem ser tomados juntos conosco, sempre. Devemos estar sempre com eles, preocupando-nos com eles. Ressaltando sua morte e sepultamento, Jesus diz que nem sempre o teremos. Contudo, é precisamente nos pobres que o seguimos encontrando, que seguimos revisitando sua presença ressuscitada. Como sempre, haverá pobres, porque há injustiça. Mas, por causa disso, nós devemos nos lembrar da lei que nos diz assim: um pobre não é apenas um pobre, mas teu pobre entre teus irmãos, diz o Deuteronômio. Deus não deu a terra para que fique cheia de pobres, mas se houver um pobre na tua terra, ele é teu pobre, diz Deuteronômio, e para ele não se deve fechar o seu coração, o teu coração, nem a tua mão. Por isso a lei diz, não feches para ele o coração, mas abre para ele a mão. Se há pobres, sempre teremos o que fazer. Quanto a Jesus, o a mim nem sempre tereis, remarca o que as comunidades de sempre sentem. Não estaria Jesus ausente? Não estaríamos esquecidos e abandonados? Sobretudo no meio das crises, das perseguições, não terá Jesus nos deixado? Mas é a própria comunidade que deve ser presença viva do Cristo ressuscitado. Essa presença ressuscitada jamais nos abandonará. Mesmo a ausência de sua presença física, qual semente ele fará brotar vida e vida para todos. Hoje, nós celebramos o depósito do Senhor dos Passos e temos diante de nós esta imagem que evoca a primeira queda de Jesus. Recordamos que estes pés ungidos representam o seu corpo ungido para a sepultura, mas que não terá lá a sua última morada. Esses pés ungidos caminham, trilham um itinerário. Seus passos são passos de amor, deixando um rastro que também nós queremos e devemos seguir. Passos de um amor resolvido, resoluto, decidido, que até experimenta o peso da cruz e a violência cruenta dos homens, mas estão firmados, calcados numa confiança que não desanima, que é capaz de pôr de pé e que possibilita não só levantar, mas também continuar a seguir. A humanidade também está esmagada.
Nossa capacidade de humanidade também está caída, excruciada pela cruz da violência, da discórdia que nos divide. De mar a mar, assistimos, se não estarrecidos, alienados, a uma guerra que quer ter caráter ancestral, mas não é mais do que a antiga e antiquada ambição humana por poder. Um povo inteiro dizimado em Gaza, entre o qual se contam inumeráveis crianças, sem direito a um futuro, um povo sem direito à terra, sem direito à vida, a viver, trucidado pela ofensiva de um governo radical. Financiado por quem? Senão por outros governos também contaminados pela ambição de par a par. Se há terrorismo de um lado, aquele conhecido por Hamas, há radicalismo de outro, aquele conhecido por sionismo. E como esse radicalismo político, justificado não raras vezes religiosamente, tenta fazer passar sob o véu dos sofrimentos históricos de um povo inteiro as opções atrozes de pequenos grupos pouco interessados na vida humana, mas tão somente em seus sistemas de verdades, esse radicalismo precisa ser combatido até o fim. O Senhor dos Passos nos ensina a trilhar outros caminhos, que não é o do triunfo da força, que não se parece com o belicismo das armas, que não é, senão outra coisa, o caminho da cruz. Carregando a cruz. Carregando a cruz se explicita seu desejo de ver o amor vencer a cruz imposta pela violência e a cruz imposta pelo ódio. A guerra nos esmaga. E no século das tecnologias de ponta, no século da multiculturalidade permitida pela conexão, estamos de novo visitados pelos fascismos, pela necropolítica, pelos poderes e seus projetos nacionalistas fechados. Estamos diante da guerra entre Israel e Palestina, mas entre Ucrânia e Rússia, a guerra civil no Iêmen, a guerra da Síria. Se isso não pesa como cruz sobre a nossa humanidade, é porque, como diz um teólogo importante, já nos sentamos no eixo horizontal da cruz. É como se a exposição a tanta violência já nos tivesse conformado. E nem precisamos ir tão longe para saber que a guerra também é simbólica, feita de palavras, as palavras que trocamos. Em nosso país, a guerra simbólica segue, e ela também é política, mas ela deflagra nossa crise de humanidades, preconceitos à baile, pautas religiosas que escondem interesses espúrios, os números alarmantes de casos em que essas mesmas violências simbólicas produzem violência real. Feminicídio, transfobia, homofobia, aporofobia, essa violência real justificada ainda por uma espécie de cultura patriarcal, branca, encadeia mais e mais violência. A cultura do estupro, que vemos, por exemplo, às claras, quando se torna um crime de violência sexual à mulher afiançável, incrementa a violência simbólica, que, uma vez mais, vai redundar em violência real. Sim, o Senhor dos Passos tem pés de mensageiro da paz. Então, seguir o Senhor dos Passos é não desistir da paz, mesmo quando caímos por causa das cruzes que nós inventamos. Mesmo quando ela pesa, é preciso resistir e defender que a nossa humanidade pode mais do que inventar cruzes cruentas e colocá-las no ombro dos outros. Nossa humanidade é capaz de mais do que isso, de usar os mesmos recursos econômicos que ela usa para a guerra, para fazer a paz. De usar os mesmos recursos estratégicos, intelectuais e políticos para uma nova cultura. Ensinaram-nos que isso é uma espécie de utopia, para que terminasse por ser o eterno não lugar dos nossos sonhos, mas muito pelo contrário, uma cultura
onde nós somos capazes de paz, é praticável. O que falta não são recursos, falta vontade. E porque temos entre nós, talvez, uma multidão de aflitos, cansados, pobres, nossa igreja precisa ser ainda como Betânia, casa para os aflitos, cansados e pobres. Para isso não podemos economizar no amor, nesse amor efetivo, afetivo, capaz de ternura. O que os aflitos, cansados e pobres precisam, dentre outras coisas, é descansar na ternura. Esse é o perfume cristão, não grandes teoremas ou filosofemas, nada disso. A simplicidade do amor, isso sim, capaz de vencer os muros. A flor passada por entre as fendas das muralhas que dividem o nosso mundo. O amor parece banal diante da tecnologia da violência. O amor parece pequeno diante da atrocidade, da fúria de nossas guerras. Mas é porque ele é fraco, frágil, que ele tem força. É paradoxalmente em sua pequenez que ele confunde o que é forte. É aí, na loucura da cruz, a do amor feito dom, que se confunde a sensatez dos contabilistas de perfume. Aí, fragílimo, o amor não permite que nossa sensibilidade seja refreada, adestrada à banalidade do mal. O perfume cristão é o amor que deve encher a casa, as casas, os lugares por onde nós formos, por onde forem também os nossos passos. Dar passos para construir um mundo mais justo, mais amoroso, começa dentro da casa, esse nosso jeito de viver a fé. Dentro de nossas igrejas também estamos divididos, mas será preciso superar tais divisões, cedendo das tolices que nos encapsulam e passando ao diálogo que nos enriquece. Isso não significa negociar o inegociável, mas significa que é preciso furar as bolhas, pois a única verdade fundamental que nos faz cristãos e salvos é ainda a verdade do amor. Isso também não significa tolerar a intolerância, mas significa abrir o campo semântico da tolerância aos que fazem parte de outros sistemas de verdade. Sim, o perfume deve encher uma vez mais a nossa casa-igreja, porque entre nós estamos guardando o perfume, fazendo cálculo dele. Se não podemos ser sempre amigos, e a bem da verdade, não podemos ser sempre amigos, a amizade não é algo oferecido a todos. Bom, se isso é verdade, irmãos nós somos. E como irmãos, nós estamos comprometidos no amor. O perfume deve recender desde a nossa casa-igreja. E para isso, a igreja vai ter que reaprender a lógica da casa, da mesa, do amor e do cuidado dos pobres. E quando eu falo igreja, eu estou falando de nós todos, não só da instituição, mas também do povo, dividido em contínua discórdia. Parece bonito dizer que o amor exige diálogo, precisamente no momento histórico em que as identidades que estão derretendo, líquidas, ameaçadas, pretendem endurecer, se reforçar. No entanto, essa é uma identidade radical do cristianismo, incontornável. O cristianismo é a religião do diálogo universal. Mas amar não é ser ingênuo a quem se valha do recurso do diálogo para extirpar o direito de fala de tantos, sobretudo daqueles com que se decide se vivem ou não vivem. Nesses casos, o amor tem dever de seguir Jesus também. Com aquilo que mata, ainda que seja religião, é preciso seguir o caminho contrário. Numa decisão que impeça a produção, ainda hoje, de aflitos, pobres e cansados. A missão da igreja é refazer os passos de Jesus. Por ora, nós estamos caídos. Caímos, mas nem toda queda é ruim. No itinerário do amor, cair
não é o mais grave dos problemas. Problema mesmo, para o amor, é não se levantar. Problema mais grave ainda é desistir de caminhar. Desistir de pôr nossos pés nos passos de Jesus. Por isso, nós podemos repetir hoje as palavras do salmista: dirige, ó Senhor, os meus passos, nos teus caminhos, nos teus passos, para que meus pés não vacilem. Amém.